Hoje, uma data perfeita para discutirmos o maior teatro político da década, o tal golpe de Estado que nunca aconteceu. O cartão de vacinas, arquivado. As joias sauditas pertencem a Bolsonaro. E a acusação de golpe, baseada em narrativas frágeis que já estão ruindo. Mas o que não é farsa são as prisões sem julgamento, os abusos processuais e o silêncio forçado imposto a milhares de brasileiros que só queriam protestar. Uma dessas vítimas morreu sob custódia do Estado, e milhares de outros seguem sendo tratados como inimigos, não como cidadãos. A acusação é tão fajuta, mas tão fajuta, que os processos que serviram aí de trampolim para a apuração do golpe simplesmente não vingaram. A Procuradoria já pediu o arquivamento do caso do cartão de vacinas por falta de provas e o Tribunal de Contas decidiu que aquelas joias, aqueles relógios pertencem de fato a Jair Bolsonaro. Mesmo assim, embora a narrativa do golpe seja uma farsa politicamente motivada, as suas consequências são muito reais, especialmente para os perseguidos do 8 de janeiro. Pessoas inocentes foram presas sem provas e sem julgamento por longos períodos. Investigados foram tratados de forma cruel, um deles chegou a falecer sob tutela do Estado. Mães e pais de família, trabalhadores sem antecedentes criminais foram afastados do convívio com seus filhos menores de idade, contrariando jurisprudência. E aí, como a gente sabe, uma série de garantias processuais e direitos fundamentais foram violados. Ainda bem que mentira tem perna curta e até a velha imprensa está despertando para a realidade do que está acontecendo. Editorial de 22 de março do jornal O Estado de São Paulo. Aspas. Isso não é justiça. Alexandre de Moraes condena uma cidadã que nem deveria ter sido julgada pelo STF a 14 anos de prisão por causa de uma pichação com batom num flagrante exagero que desmoraliza o judiciário. Fecha aspas. É por isso que, segundo reportado aqui pelo portal G1, no dia de ontem, o apoio ao projeto da anistia já contaria aí com 309 deputados favoráveis ao perdão dos condenados. Pessoal, isso são 3/5, 60% do parlamento. É uma expressiva maioria. É suficiente até para aprovar uma emenda à Constituição. E vejam só o que dizia o deputado Hugo Mota quando foi eleito presidente dessa Câmara sobre o 8 de janeiro. Aspas. O que aconteceu foi uma agressão às instituições, mas querer dizer que foi um golpe. Golpe tem que ter líder, tem que ter apoio de instituições, como as Forças Armadas. Ali, no 8 de janeiro, foram vândalos, baderneiros, com inconformidade com o resultado da eleição. Fecha aspas. Ocorre que esse mesmo homem, o presidente da Câmara, responsável aí por pautar as votações da casa, parece que, de repente, não mais que de repente, mudou de opinião sobre o 8 de janeiro. Por acaso, isso aconteceu logo após ele ter sido convidado para um jantar com autoridades oferecido pelo ministro Alexandre de Moraes na sua própria casa. E, coincidentemente, nessa mesma semana, o senhor Hugo Mota também foi delatado por corrupção em um processo lá de 2017, que agora será investigado pela Polícia Federal e julgado pelo STF. Outra coincidência incrível. Essa ocorreu com o senhor Gilberto Kassab, o presidente do PSD, partido com a maior bancada no Senado. No dia 16 de março, o ex-presidente Bolsonaro anunciou publicamente o apoio de Kassab ao projeto de anistia. Mas aí, só 3 dias depois, coincidentemente, o ministro Alexandre de Moraes ressuscitou uma investigação da Lava Jato contra o Kassab e ordenou que o processo retornasse para o STF para ser relatado, vejam só, pelo próprio ministro Alexandre de Moraes. Eu gostaria de compartilhar, na verdade, algumas manchetes e reportagens de colegas da imprensa sobre o tema. Igor Gadelha, do Metrópolis, aspas, a nova arma de Moraes para pressionar Kassab contra a anistia do 8 de janeiro. Outro, Eliane Cantanhede, do Estadão. Moraes mira canhões contra a anistia e tira Kassab da primeira instância de volta para o STF. Diz a jornalista, aspas, vai caindo a ficha de que apoiar a anistia seria um ataque ao STF, que revidaria. Kassab é só uma advertência. Joga a primeira pedra quem não tem nenhum probleminha na justiça. Os presidentes do Senado e da Câmara? Quantos deputados e senadores? Fecha aspas. Queria saber a opinião de vocês.
É impressão minha ou os meus colegas jornalistas estão insinuando que, primeiro, o STF estaria atuando politicamente, o que é vedado pela Constituição? E segundo, ministros do STF estariam pressionando o Congresso com a possibilidade de iniciar ou retardar processos, o que potencialmente poderia configurar chantagem e ou prevaricação. São meus colegas da imprensa, não cabe a mim questionar essas insinuações, mas eu, Caio Coppola, não acredito que os ministros seriam capazes de algo assim. Hoje, mais de 60% da Câmara já apoia a anistia. Isso é maioria qualificada. Isso é o Congresso dizendo: chega! Mas o STF parece não aceitar. Pressiona, intimida e, segundo jornalistas do próprio sistema, usa processos como moeda de troca. Mas eu aqui do jogo do poder deixo claro: ou a democracia vale para todos ou não vale para ninguém. E se o crime é imaginar um golpe, então o Brasil inteiro está condenado. Inscreva-se no canal, ative o sininho, comente: anistia é justiça ou chantagem?